tudo bem com vocês? Bora falar do Timão porque um acordo com a nova fornecedora de material esportivo pode render até R$ 1 bilhão em receita para o Corinthians. Vamos falar sobre isso? Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos junto. Pra cima, rapaziada, bora falar sobre esse assunto do dia, né? Olha, muita gente me perguntando, porque a gente sabe, né? Mexe com a camisa do Corinthians, mexe com muitas cifras, e aí o torcedor já automaticamente pensa o seguinte: opa, entrando receita, vai ser destinado para reforços. E mesmo que uma coisa não esteja ligada à outra diretamente, a gente sabe que é assim que funciona, né? Você vai angariando receitas, o Corinthians precisa, e daqui a pouco vai tendo um fluxo de caixa para poder investir, e a gente sabe, né, que ali na frente o Corinthians vai precisar reforçar ainda mais o seu elenco na próxima janela. Mas a questão do material esportivo, ela sempre mexe com os torcedores, porque a gente está falando de duas marcas na pauta desse vídeo que são gigantescas, que são dominantes do mercado. Estamos falando da Nike, que é a atual, com a alemã Adidas, que seria uma potencial nova fornecedora. Eu estava ouvindo as informações do Marco Belo, repórter da Rádio Transamérica e também do portal Meu Timão, mas eu vi que o UOL também postou, o GE, outros portais já vieram e a gente viu que foi o assunto realmente, essa possibilidade do Corinthians trocar o fornecimento de material esportivo. A camisa do Corinthians é muito valiosa, né, gente? É muita gente, qualquer empresa que destine o seu investimento vai ter retorno, isso é inegável. E a Nike tá com o Corinthians desde 2003. E é importante dizer também que recentemente a gente viu várias trocas de material esportivo de várias equipes, de vários clubes. E a Nike, ela às vezes acaba pagando menos do que outras porque tem a grife, né? Porque tem é uma marca que gera engajamento, gera um valor para o clube que detém essa marca, né? Agora, a gente está falando, como eu disse, de uma empresa do mesmo porte, na minha opinião, que é a Adidas e que faz camisas maravilhosas. Agora, a questão não é nem essa, né? A questão é financeira mesmo. O acordo hoje da Nike com o Corinthians prevê cerca de R$ 30 milhões anuais. Além do fornecimento aí, né, de tudo que o clube necessita. O Flamengo, por exemplo, tem um acordo com a Adidas que supera 70 milhões. É mais do que o dobro. E dependendo de metas estabelecidas, de vendas de produtos e tal, pode chegar a 100 milhões. Ou seja, é bem superior. A possibilidade do Corinthians fechar com a Adidas, ela prevê praticamente isso. Existem informações aí de que poderia ser um contrato de 100 milhões anuais por 10 anos, o que daria R$ 1 bilhão nos próximos 10 anos, evidentemente, de receita, né? Às vezes você antecipa e tal, mas enfim, seria R$ 1 bilhão entrando nos cofres do clube na próxima década. Agora, o que está pegando? A Nike tem contrato com o Corinthians até 2025, né? Até esse ano, porém, ela tem uma cláusula de renovação automática de forma unilateral por parte da empresa até 2029. Isso foi previsto em contrato na gestão Roberto de Andrade lá em 2018, que quando renovou com a Nike deixou essa prerrogativa de que até 2025 continuaria com a Nike e que se a Nike decidisse ficar, o Corinthians teria que acatar. Isso é uma das situações que incomodam o clube nesse momento. Agora, para você rescindir, você vai para o aspecto jurídico, né? E aí, enfim, né? Você tem argumentos para rescindir? Não tem? Você pode encaminhar uma rescisão unilateral do tipo, não, eu não vou concordar com essa cláusula. Bom, mas foi assinado lá atrás, né? Também existe uma cláusula no contrato de que a Nike precisa ser notificada ou comunicada se o Corinthians tiver um acordo, um acerto, uma proposta de outra empresa. Então, será que o Corinthians está comunicando a Nike de que está conversando com a Adidas? Isso poderia dar uma quebra de contrato, uma batalha jurídica, uma multa gigantesca? Não sabemos. Então, tudo isso está sendo tratado. Por quê? Porque o Corinthians entende que os valores estão defasados. Que a camisa do Corinthians é valiosa, o clube, a inflação acabou, né, o valor de compra mudou muito, né, nos últimos tempos. Então, você precisa corrigir algumas situações e se está no contrato, né, o Corinthians está meio amarrado nisso, mas vai tentando resolver com o jurídico para, de certa forma, conseguir um acordo que é muito mais rentável que no caso seria com a Adidas. Então, tudo isso está sendo travado nesse momento, tem até o final do ano para resolver essa situação. A gente sabe que, repito,
São duas marcas gigantescas, né? Que no mercado são dominantes e que têm uma grife a ponto de linkar, né? De aliar o seu nome com a marca Corinthians, e aí a gente sabe a explosão que dá, né? Agora, o assunto, a preocupação não é cor de camisa, modelo de camisa, não. O assunto é financeiro. O Corinthians quer mais dinheiro. A Nike entende que tem por contrato essa possibilidade, essa renovação automática e pronto, pode ficar no clube e está já há algum tempo, né? Desde 2003. Porém, a relação dos últimos tempos ela já não é mais tão amistosa. Existiu alguns problemas aí em termos de demandas. Essa camisa preta, né, a All Black do Corinthians, por exemplo, ela foi uma camisa que gerou uma demanda muito grande e a Nike não conseguiu atender, a versão jogador no caso. Eu lembro de alguns problemas com o uniforme feminino também. Vocês sabem que o Corinthians feminino é o principal time do Brasil hoje, né? Na atualidade. Nos últimos anos ganhou tudo. E, cara, vou falar pra vocês, né? A minha esposa aqui, corintiana roxa, não conseguia muitas vezes comprar a versão jogadora. A versão torcedora você consegue, você vai na loja e tal. Agora a versão jogadora não existia para vender. Mesmo com o boom, né, do futebol feminino e mesmo com as mulheres querendo comprar uma camisa na versão feminina. E às vezes tinha essa impossibilidade. Isso incomodou muito o Corinthians nos últimos tempos. E aí, claro, né, você vai buscando novos acordos, novas propostas. E aí quando vem algo te oferecendo mais do que o dobro, quase o triplo praticamente, né? Não, mais do que o triplo. No caso, 100 milhões, se chegar a 100 milhões em relação aos 30 que hoje o Corinthians ganha, é mais do que o triplo do que ganha da Nike. Bom, não tem nem discussão. A questão tem discussão na verdade, né? Ela é jurídica. Se você está amarrado por um contrato, e aí é impressionante, né? Como situações, né, que foram resolvidas, foram colocadas por gestões anteriores, ainda refletem na gestão Augusto Melo. E o Augusto, nos bastidores, tem estado muito empolgado com a possibilidade do clube ter novas receitas. E essa seria uma delas, com um valor muito mais alto, agregando uma marca, né? Você dá uma repaginada. A ideia do Corinthians é fechar com a Adidas, mas, como eu disse, vai depender de toda essa situação jurídica que vai ter que resolver até o final do ano. Vocês gostam? Curtem? Salve, torcedor corintiano, sejam bem-vindos ao canal Corinthians Fanático. Todos os dias tem conteúdo exclusivo aqui do Corinthians pra vocês. Antes de mais nada, deixa aquele like pra fortalecer e se inscreva se você não for inscrito ainda. Todos os dias tem conteúdo exclusivo aqui do Timão pra vocês, né? O Corinthians que tá se preparando aí para o jogo desse final de semana pelo Campeonato Brasileiro, né? O Corinthians que precisa fazer aí as suas vitórias. Vai jogar contra o Mirassol amanhã, às 6h30 da tarde. Então é um jogo bastante complicado aí pro Corinthians. O Mirassol é uma equipe que veio agora, né, da segunda divisão e quer demonstrar aí, quer permanecer na Série A, né? E deve complicar um pouco para o Corinthians. Corinthians que também vive aí fora de campo expectativa sobre a troca, né, da Nike com a Adidas. A Adidas que sempre sonhou em ser patrocinador do Corinthians e o Corinthians pode selar aí uma parceria com a Adidas rendendo aí um pouquinho mais de R$ 1 bilhão. Deixa a sua opinião, seu comentário. Deus abençoe cada um de vocês. Tamo junto, forte abraço. Vamos, Corinthians!